Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos tenham passado um bom Natal e uma boa virada de ano. E vamos dar sequência então ao nosso programa com o término do recesso de final de ano. Bom, no nosso último encontro, nós falamos sobre o artigo 213, que é o crime de estupro, e fizemos uma comparação do 213 com o 217, letra A. Essa comparação ela levou a algumas constatações. O modo de execução do crime de estupro no 213 é violência ou grave ameaça. O 217, que trata do estupro vulnerável, não tem um modo de execução específico. Basta ter conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com pessoa vulnerável, você já teria a verificação ou já teria a configuração desse crime. Quem são as pessoas vulneráveis? Os menores de 14 anos, quando da data do ato sexual, ou aquele, e aí vamos ao parágrafo primeiro, que por enfermidade ou doença mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Então, uma pessoa embriagada a ponto de não compreender que está praticando um ato sexual, se alguém se aproveita dessa situação, comete o crime ou comete o crime de estupro de vulnerável. Nós tratamos no última videoaula da situação do vulnerável, da possibilidade do portador de sofrimento mental ter uma vida sexual absolutamente livre, sadia, e verificamos que tudo deve ser, ou tudo deve ser posto e analisado no caso concreto. Fizemos uma proposta de reflexão sobre o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, que traz ou que cuida, diz que a deficiência, e aí não fala-se físico ou mental, então as duas, ela não impede o livre exercício da atividade ou dos direitos reprodutivos e sexuais. E aí eu ponderei com vocês o seguinte: é claro que todos nós queremos que todos, tendo ou não deficiência, tenham uma vida sexual saudável. Mas o que verificamos é que, se a deficiência, se o sofrimento mental retira por completo a capacidade de discernimento acerca do que vem a ser ato sexual, então manter relação sexual com essa pessoa seria sim o delito de estupro de vulnerável. Bom, visto isso, vamos então seguir um pouco no Código Penal. Vocês vão perceber que o 214 consta lá como revogado. E o 214 previa o crime de atentado violento ao pudor. O atentado violento ao pudor foi unido ao crime de estupro. Antes de 2010, nós tínhamos um crime de estupro, que era constranger mulher a ter consigo conjunção carnal, e aí era exclusivo para conjunção carnal, e um outro tipo penal, que era o 214, constranger alguém a ter consigo atos libidinosos diversos da conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça. Isso foi unido em 2009 pela Lei 12.015, e com essa união, o atentado violento ao pudor não deixou de ser crime. Ele perdeu o nomes iuris. Ele foi introduzido, a conduta proibida foi introduzida dentro da estrutura típica do crime de estupro. E ficamos com a seguinte redação: constranger alguém, obviamente pouco importa se homem ou mulher, mediante violência ou grave ameaça, a ter consigo conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Bom, nós tratamos levantamos a proposta de pesquisa para esse recesso, se seria possível o estupro virtual. Eu tenho dificuldade em compreender ou em realizar um juízo de subsunção típica
de qualquer atividade que possa se subsumir ao 213 que não tenha um contato físico entre autor e vítima. Por causa de quê? Por causa do conceito de ato obsceno, ou ato libidinoso, perdão. O conceito de ato libidinoso, a mim me parece, exige um contato físico. E aí vocês vão dizer, mas de onde se tirou isso, Tarcísio? O 213 não deixa isso claro, não deixa isso isento de dúvida. É verdade, não deixa. Mas quando a gente estuda a parte especial, é importante visualizá-la como um organismo e interpretar um determinado dispositivo de lei a partir de uma visão sistêmica da parte especial. A professora Sheila, hoje já aposentada, fala isso com muita propriedade. Ela dizia, olha, existe uma teoria geral da parte especial, não é somente um aglomerado de artigos que não se comunicam ou que não podem estabelecer um diálogo entre si. E o 213, quando fala ato libidinoso, você também encontra a mesma expressão ato libidinoso no perigo de contágio de moléstia venérea. Expor alguém a perigo de contágio de moléstia venérea mediante ato libidinoso. As palavras não são exatamente essas, mas o modo de execução é o ato libidinoso. Ora, tem jeito de passar sífilis pelo olhar? Se não tem jeito de passar sífilis pelo olhar, e o olhar pode ser um ato libidinoso, ou o olhar pode ser lascivo, certamente sim. Mas o problema é que o ato libidinoso que se pretende aqui não é qualquer ato libidinoso, é o ato libidinoso que tem contato físico, porque senão eu não poderia ter o modo de execução ato libidinoso para a configuração do crime de perigo de contágio de moléstia venérea, haja vista que não é possível, não seria possível o contágio de moléstia venérea sem contato, ou seja, sem um contato entre o sujeito ativo e o sujeito passivo e a vítima. Bom, visto isso, vamos perceber que o 213 ainda vem dizendo: se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave e a vítima ou se a vítima é menor de 18 anos e maior de 14, então eu tenho uma pena de 8 a 12. Vamos entender por que isso. Menor de 18 e maior de 14. Por que maior de 14? Porque se for menor de 14, o crime seria de estupro vulnerável. A pena não é de 8 a 12 no estupro comum qualificado. A pena seria de 8 a 15 anos, que é o estupro vulnerável. Então, agora há um detalhe aqui que vocês precisam prestar atenção. Se a vítima é menor de 14 ou menor de 18 ou maior de 14. Se fez 18, se o estupro ocorreu no dia dos aniversário de 18 anos, então eu não tenho estupro qualificado pelo parágrafo 1º. Se eu tenho a vítima, se o estupro ocorreu com a vítima tendo 14 anos e um dia, ele é maior de 14. Então eu tenho um estupro qualificado pelo parágrafo 1º. Se ela tem 13 anos e 11 meses e 29 dias, estupro vulnerável. Agora, e se o estupro ocorreu no dia do aniversário de 14 anos? Se foi no dia em que a vítima fez 14 anos, a vítima não é nem menor de 14, porque já tem 14, e nem maior de 14, porque não tem 14 anos e um dia. Então ela não se encaixa nem no 217, letra a não ser que seja vulnerável por outra razão, nem no 213, parágrafo 1º. Então haveria, se você pegar e tratar exclusivamente da literalidade do texto da lei, você teria um crime de estupro no caput, ou previsto no caput. E o que não faz sentido nenhum. Porque, veja, é claro que se você aumenta a pena porque é menor de 18 anos,
Você está tornando a conduta mais reprovável e por isso a penalização mais exacerbada, porque a vítima tem uma pouca idade. Ora, se com 14 anos e um dia merece o aumento, a qualificação para 8 a 12 anos, por que 14 anos não mereceria a mesma qualificação de 8 a 12 anos? Ah, Tarcísio, mas o princípio da estrita legalidade me impediria de fazer essa extensão. E aí é importante a gente fazer uma distinção que poucos conseguem perceber a diferença. Uma coisa é analogia, que em mala partem não pode ser aplicada no direito penal. Outra coisa é a interpretação extensiva, que pode ser realizada no direito penal. E quando que eu tenho a possibilidade de uma interpretação extensiva? Quando verifica-se que há um claro defeito na redação do texto da lei. E o intérprete, então, pode corrigi-lo. Veja bem, se o legislador diz que é merecedor de uma maior repreenda penal quando a vítima é menor de 18 e maior de 14, ele só não fala menor de 14 porque tem uma pena mais grave ainda. Mas ele se esqueceu dos 14. É claro que se ele está aumentando a pena porque a vítima tem 14 anos e um dia, o mesmo aumento haverá de ser tratado se a vítima tem 14 anos cravado. É claro que aqui não confunda, não é um aumento de... É um aumento de pena, mas na forma de uma qualificação. O crime aqui é qualificado e não majorado. E eu tenho certeza que vocês lembram dessa distinção. Caso não lembre, você pode aparecer à noite para que a gente tire as dúvidas. Mas enfim, então nós devemos ler aqui menor de 18 anos ou igual ou maior a 14 anos. E este igual é uma interpretação extensiva que não viola o princípio da estrita legalidade. Ora, de outra forma, continuando o dispositivo legal, você vai ver se a conduta resulta em lesão corporal de natureza grave. É claro que se está punindo em razão da lesão corporal de natureza grave, o que a doutrina chamou de lesão corporal de natureza gravíssima também merece a mesma exacerbação de pena. Se resulta em morte, a pena é de 12 a 30 anos de reclusão. E aqui eu chamo a atenção de vocês para que reflitam acerca do crime qualificado pelo resultado. E é importante aqui perceber essa questão, porque é algo muito parecido com o crime de roubo qualificado pelo resultado morte. E a questão que se levanta aqui é a seguinte: quando eu tenho um estupro em concurso material com um crime de homicídio, ou quando eu tenho um estupro qualificado pelo resultado morte. Aqui vocês vão fazer a seguinte questão, ou a seguinte verificação. Quando a violência, modo de execução do estupro, levar ao resultado morte, a violência, meio ou utilizada para a conjunção carnal ou o ato libidinoso. Ela levou o resultado morte, então eu tenho um estupro qualificado pela morte. Ah, Tarcísio, eu posso ter aceito o resultado morte? Posso ter aceito. Desde que a morte peso, seja consequência da causa violência meio para o estupro.
Se por acaso, ou se porventura, se porventura, pratiquei o crime, imagino que eu pratiquei o crime de estupro, a vítima já está dominada e o estupro já está consumado e terminado. Eu já estou indo para casa e penso, não, eu acho que eu não vou deixar a vítima viva não, porque ela pode me reconhecer no futuro. Eu volto e mato a vítima, então eu não tenho estupro seguido de morte. Eu tenho um crime de estupro em concurso material com homicídio qualificado. Perceberam a diferença? Por quê? Porque a violência que levou à morte não foi meio para a conjunção carnal ou o ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Então, esta relação de causa e efeito, esta relação é fundamental que vocês consigam avaliar no caso concreto e identificar se a morte é consequência da causa violência, meio para o estupro. Então é estupro seguido de morte. Do contrário, eu tenho um estupro qualificado, em concurso material com o crime de homicídio. Esclarecido isso, veja o que vem dizendo o artigo 215. Ter conjunção carnal ou ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Veja, nesse caso, veja que interessante, é o estelionato sexual, né? O exemplo que a Hungria dá, é o exemplo, eu não sei se Hungria ou Noronha, um dos dois, mas um exemplo clássico que se vê é o seguinte: o indivíduo sabe que o marido de fulana trabalha até tarde e ele entra pela janela do quarto, vai debaixo dos lençóis da vítima, e a vítima, meio dormindo, meio acordada, consente em manter com ele conjunção carnal, acreditando tratar-se do marido. Isso é uma violação sexual mediante fraude. O modo que o sujeito ativo utilizou para obter a conjunção carnal não foi a violência nem a grave ameaça, foi o engano, foi a fraude, enfim, então não há de falar em estupro, mas o 215A. Irmãos gêmeos ou irmãs gêmeas que mantêm com as namoradas do irmão ou com os namorados da irmã, sem que os parceiros saibam, a conjunção carnal, esses indivíduos também responderiam pela prática do 215, letra A. Veja, se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também a multa. Verdade, vocês vão dizer o seguinte, mas Tarcísio, esses casos são completamente irreais. Você pode nos dar um exemplo de casos mais críveis? Posso. Vamos imaginar que um médico atenda uma determinada paciente ou um paciente e faça ele ou ela acreditar que um determinado ato seria um ato médico, portanto lícito, mas na verdade é um ato libidinoso. Ou seja, o indivíduo realiza um exame ginecológico sem necessidade, simplesmente para satisfazer a sua própria lascívia, o seu próprio desejo sexual. O indivíduo toca nos seios da paciente com intenção lasciva, com intenção libidinosa, fazendo-a acreditar que aquilo é um exame necessário em razão do estado ou da situação que ela relatou a ele. Isso seria o crime do 215.
O 215A é uma introdução, ou é um dispositivo que foi introduzido em 2018 e é fruto do caso do ônibus que eu mencionei a vocês no nosso último encontro. E veja só, para quem não está lembrado ou não viu o vídeo, o indivíduo havia se colocado atrás de uma senhora, se masturbado e ejaculado no pescoço dela, mas sem tocar nela. Ela dormia. Ele foi preso por estupro, o juiz determinou sua soltura e na época isso gerou uma comoção significativa e com razão, porque o ato é repugnante, mas o juiz estava correto. Isso não era crime de estupro. Ainda não é crime de estupro, agora virou 215A. Porque ele não teria empregado nenhuma violência ou grave ameaça. Lembrando que o conceito de violência na parte especial é violência física. Bom, um tempo depois sai a proposta de lei para criar o crime de importunação sexual, fazendo prova de que aquele juiz estava certo. Consiste em, e veja como agora a situação se resolveu, praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. O que aquele indivíduo no ônibus fez? Ele praticou um ato libidinoso sem a anuência daquela senhora, com o objetivo de satisfazer o próprio desejo sexual. Então ele incide claramente no artigo 215, letra A. Ora, esse tipo penal ele serve muito bem para os abusos que todos nós sabemos que ocorrem em transportes coletivos. Ou seja, o indivíduo passa perto de uma mulher com a intenção lasciva, esfregando seu corpo no corpo dela. Ora, isso você tem o indivíduo está praticando contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso. Ele não usou de violência ou grave ameaça, ele está se aproveitando do pouco espaço verificado no transporte coletivo. Mas isso não importa. É claro que se há dolo, você tem o crime do artigo 215, letra A. Agora, é necessário verificar, e aí só o caso concreto vai dizer isso, né? É necessário verificar e demonstrar, no caso concreto, a existência de dolo. Haja vista que esse crime não admite a modalidade culposa. E por fim, e é o último que programamos para o dia de hoje, nós vamos verificar o que é o assédio sexual. Cuidado para não confundir com o assédio moral lá do direito do trabalho. O assédio moral é a pressão significativa que o indivíduo faz ou que o chefe faz sobre o subordinado para bater meta, enfim. Não é que não se possa ter pressão para bater meta, mas eu não conheço de direito do trabalho, mas eu imagino que seja algo bem mais incisivo, enfim. Mas o que nós estamos tratando aqui é de assédio sexual. E vamos entender o tipo. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Essa vantagem ou favorecimento sexual tem que se realizar prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Vamos imaginar o seguinte: qual que é a diferença do superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função? Num órgão público, numa instituição pública, vamos dar um exemplo da nossa universidade.
Existe uma ascendência hierárquica entre o chefe ou a chefe do departamento e o professor e a professora. Existe uma ascendência hierárquica entre o diretor e os chefes do departamento. Há uma relação de hierarquia, por quê? Porque a relação entre eles é toda ditada pelo direito administrativo. Se você estivesse tratando de uma escola privada, você não tem uma ascendência hierárquica. Você tem, perdão, você não tem uma superioridade hierárquica. Você tem uma ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo, função. Essa ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função se dá na iniciativa privada. Uma escola de direito privada, o coordenador tem ascendência sobre os professores. O diretor ou o reitor tem ascendência inerente ao exercício do cargo, emprego ou função em razão dos coordenadores, coordenadoras, professores e professoras. Se algum deles constrange, note que não se exige a violência ou grave ameaça. Se algum deles constrange aquele que está sob sua ascendência ou que é o seu inferior hierárquico, com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, então eu tenho o crime do 216A. Notem, mais uma vez, o constrangimento não exige modos de execução específico, qual seja, violência ou grave ameaça. Então, um indivíduo pode dizer a seu subordinado ou subordinada: olha, aqui na empresa é necessário vestir a camisa. Se você não sair comigo hoje à noite e eu vou entender que você não veste a camisa e, portanto, o seu emprego está em risco. Ah, mas o que é sair? Não, nós vamos para o restaurante tal e depois do restaurante tal, sabe-se lá o que a noite espera. Isso é crime de assédio sexual. Ou seja, você está claramente condicionando o inferior hierárquico condicionando favores sexuais do inferior hierárquico à vantagem ou pelo menos à manutenção do status quo do emprego daquele indivíduo. Você só vai ter a promoção se você sair comigo. Você só vai ter você só vai manter o emprego se você for ao motel com o chefe ou com a chefe. Então, essas são hipóteses de crime, ou essas são hipóteses do crime do artigo 216, letra A. Repito, não há emprego de violência física ou de grave ameaça. Porque se você tem um emprego de violência física ou grave ameaça, então eu já saio do crime de constrangimento, eu já saio do delito de assédio sexual e já entro no crime ou já entro na estrutura típica do crime de estupro. Bom, com isso, acredito que nós vimos os pontos mais importantes do 213 até o 216, letra A, e eu vou postar para vocês, ainda hoje, textos que trazem o que falam sobre esses assuntos. Eu vou postar não só da videoaula anterior, como dessa videoaula, porque eu não quis encher vocês de texto na virada do ano, que eu achei que era uma maldade desnecessária. Mas eu vou passar para vocês agora um volume maior de leitura, porque agora a gente já começa a engrenar propriamente o semestre. O primeiro texto que eu gostaria que vocês dessem uma olhada é um texto produzido, escrito pelo professor Luiz Augusto Brodt, professor da casa, e ele trata dos crimes contra a dignidade sexual. Eu vou postar esse texto
e nós vamos poder conversar sobre ele ou no nosso encontro da noite ou de hoje ou da próxima. Então, lembrando, hoje à noite eu estou online para tirar dúvida no horário da sua aula e aguardo todos vocês na quarta-feira no canal do professor Haddad para nossa live de todas as semanas que se reinicia agora na primeira semana de janeiro. No mais, foi um prazer reencontrá-los e desejo um bom ano a todos e bons estudos.